Olá, eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e acione aí o sininho do lado. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre ser bem-sucedido. Algumas pessoas vêm e nos perguntam, né? Indagação, né? Eu gostaria de ser mais abençoado, né? Eu gostaria de prosperar, crescer. E o que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Então, eu vou citar aqui um texto e assim, em cima dele eu gostaria de te dar algumas estratégias, alguns pontos, que na verdade são 6 pontos, que se você praticar, se você aprender, se você se desenvolver nessas áreas, com certeza você vai conseguir conquistar aí muita coisa boa na sua vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, diz que o Senhor é que te dá força para adquirires riquezas. A Bíblia diz que o Senhor te dá força. Ou seja, existe algo que vem de Deus, mas existe a tua parte, ou seja, algo que você deve fazer. E quais são os critérios, quais são os pontos que seria importante eu me desenvolver, aprender na minha caminhada com o Senhor? Então, logicamente que, número 1, né? Mateus 6,33 diz que você deve buscar o Senhor em primeiro lugar. Ou seja, tudo começa em Deus, né? Vai dar certo, vai terminar bem. Muitas coisas começam em nós mesmos e acabam não dando muito bem. Mas o Senhor, Ele nos amplia nossa capacidade, nossa inteligência para compreender o que Ele quer fazer ou como Ele quer fazer quando Ele diz que vai nos dar força. E eu gostaria de passear aqui rapidamente em 6 pontos com você, para que você possa atingir o teu potencial máximo. Escreve isso daí, atingir o teu potencial máximo. Número 1. Nenhuma pessoa vai ser bem-sucedida se ela não tiver uma autoestima. A autoestima para consigo, né? Lógico. Então, muitas pessoas, o que acontece? A pessoa, na sua caminhada, ela começa a ser crítica de si mesmo, né? Tem uma linguagem interior, né? Que se chama self-talk, que muitas vezes é aquela conversa que você tem junto com você mesmo. E muitas vezes você carrega dentro de você um crítico, uma pessoa que sempre vai denigrir, vai menosprezar, ou mesmo vai fazer com que você sempre se sinta menos. Então a autoestima é o equilíbrio, né? É quando você consegue colocar em ordem a tua própria imagem perante você. E sem isso daí você não sai de casa, tá bom? Fica em casa, porque se você não acreditar, se você não olhar para você e se sentir capaz, né, merecedor daquilo que você vai receber como desafio, fica difícil. Então, número 1, né, para que você possa caminhar, né, em Deuteronômio 8,18, que ele diz, eu te darei força para adquirir riqueza. Se você não tiver autoestima, se você não gostar de você mesmo, fica difícil. Então, você tem que fazer todo um trabalho aí, né, para que você possa colocar em ordem esse primeiro quesito. Segundo quesito, comunicação. Comunicação não é o que você fala, mas é o que os outros entendem. E existem alguns tipos de comunicação, entre elas, né, as não verbais, né? Você comunica através com o teu corpo, com a tua roupa. E muitas vezes as pessoas elas pensam que também é só através da verbalização das palavras que elas se relacionam com as pessoas, né? Uma pessoa, não sei se você já teve a oportunidade de ler aquele livro, né, O Corpo Fala, muitos sinais, muita comunicação que você está emitindo, você está transmitindo com o teu próprio comportamento. Então, comunicação seria o segundo item aí, né, para quem quer adquirir, para quem quer desenvolver o sucesso, né, para quem quer colocar em prática a ciência de ser bem-sucedido. Então, comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende, né? Você tem que ser poliglota falando o mesmo idioma. Escreve aí, grava aí. Ser poliglota falando o mesmo idioma. Ou seja,
você vai precisar desenvolver essa capacidade tanto na tua imagem quanto no seu comportamento, né, na sua postura e, logicamente, né, no seu vocabulário. Não tem como não se comunicar através de palavras, né, aquilo que você gostaria de transmitir para as pessoas, ok? Número 1, autoestima. Número 2, comunicação. 3, vai lá, pega essa. Para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. Você precisa, ao longo da sua vida, saber o que você quer e o que você não quer. E as coisas que você quer, elas têm que ser colocadas como um objetivo. Eu chamo isso de meta. E meta, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser tangível. Algumas metas você tem que colocar aí um prazo maior, outras um prazo menor, né? E imediatismo não vai contribuir ou não vai dar a você as condições necessárias para você atingir ou para você desenvolver aí aquilo que Deus vai proporcionar, né? Força para adquirir riqueza. Então, você precisa, obviamente, de ter metas. Metas eu chamo que são sonhos com data. Escreve isso aí, anota aí. Metas são sonhos que nós colocamos datas. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu comecei a escrever coisas que eu gostaria, né? E quando eu comecei a escrever, eu também comecei a colocar quando eu gostaria que isso acontecesse. E eu vou dizer uma coisa para você aí, pega essa, quando você coloca meta, quando você coloca data no teu sonho, você é surpreendido. De repente, aquilo que você imaginava que ia acontecer dentro de 4, 5 anos, de repente você acaba conquistando isso muito mais com antecedência, vamos dizer assim, bem antes. Por quê? Porque quando você coloca uma data no teu sonho, você começa a se movimentar, a se direcionar para aquilo que você está buscando como objetivo. E isso gera em você um foco. E tudo que você focaliza, amplifica. Ok? Anotou aí? Então vamos lá. Eu falei o autoestima, comunicação, metas. Terceiro, quarto, né? Quarto. Atitude. Mas não é qualquer atitude, são as atitudes certas. Eu gosto de uma frase que diz assim: melhor do que fazer as coisas certas é fazer certas coisas. Vou repetir. Melhor do que fazer as coisas certas é fazer certas coisas. E é aí que entra a diferença que faz a diferença. Ou seja, você tem que saber qual é as coisas que você deve fazer e as que não deve fazer. Então, dentro desse quesito, você vai colocar o teu empuxo, você vai colocar aí em prática, né, a ação, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu gosto muito de conversar com algumas pessoas que oram muito, mas realizam pouco. E aí eu falo para elas assim, olha, você tem que entender que a palavra oração é uma palavra composta. Significa falar e agir. Falar e ter atitude. Ou seja, não adianta você ir na presença de Deus e falar bastante, mas sair sem atitude nenhuma. Atitude faz parte da plataforma, né? De um vencedor, de uma pessoa que está conquistando, que está crescendo. Ou seja, levanta de manhã cedo, toma um copo d'água com essa pílula aí. Atitude, né? Seja intencional. Eu digo sempre, pessoal, caminha comigo, pessoal, né, que a gente discipula, que a gente mentoriza, eu digo para eles assim, ó, seja intencional, faça coisas de propósito e com propósito. Não faça só com propósito, mas algumas coisas você tem que fazer de propósito, né? E liderança tem tudo a ver com atitude. E isso daí desenvolve um campo de influência muito grande. Falei da número 4, número 5. Por que as pessoas fracassam no processo, né? De serem bem-sucedidas? Porque elas não se dedicam. Se eu não me engano, em João 15, quando o Senhor está falando sobre a videira ali, ele fala sobre uma situação muito interessante, sobre perseverança. Sem perseverança, você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes as pessoas perguntam assim, quanto tempo leva, né, para acontecer algo extraordinário? Pode levar 10 anos. Até tem aquela frase que diz que o sucesso que aconteceu do dia para a noite levou 10 anos. Talvez pode levar 5, 3 ou 2, eu não sei. Mas sem perseverança você não vai chegar a lugar nenhum.
Às vezes você está muito perto, você está muito próximo daquilo que você idealizou, aquilo que você está buscando, mas por falta de perseverar, por causa muitas vezes de você não ter essa resiliência, essa capacidade de permanecer firme no propósito, firme no objetivo, você deixa esvair, você deixa vazar, vamos dizer assim, grandes oportunidades que estão chegando. Vou falar alguma coisa que eu tenho experimentado. Eu sou pastor da IEQ Vida Nova há 17 anos. E 17 anos é um bom tempo, né? Já alguns anos que eu estou aqui. E hoje eu consigo ver que coisas que eu fiz há 10 anos, 15 anos atrás, têm produzido frutos. E esses frutos eles estão em vários lugares, em várias cidades, em vários estados. E se eu tivesse, de repente, aí, desanimado, né? Se tivesse, literalmente, aí, vamos dizer assim, desistido, eu não estaria colhendo, eu não estaria saboreando estes doces frutos. Então, a perseverança é uma das características de uma pessoa bem-sucedida. Se você não tiver isso daí, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você vai precisar de tempo. Tempo não é professor, tempo não é doutor, o tempo não cura e o tempo também não ensina, mas o tempo ele é o senhor da razão. E se você tem plantado uma semente boa, com certeza vai chegar o momento da colheita. Captou aí? Está comigo? Vamos à frente? Ai. Tem uma coisa que às vezes é falado no meio cristão e o pessoal fica todo mundo com o olho estalado, tipo assim, será que esse negócio aí não é do capeta, não? Não é do capeta, não. Isso daí é uma coisa boa quando na dose certa é praticada. Se chama ambição. Nós temos que ambicionar algumas questões de ordem para nós. Nós temos que ter ambição, a boa ambição. Pessoas que não têm ambição, pessoas que não têm essa vontade de conquistar, essa vontade de crescer, essa vontade de realizar, obviamente que não chega a lugar nenhum. Então, a ambição é quando na dose certa, né? Quando ela não é egocêntrica, né? Não é egoística, quando a ambição ela não é dotada ou ela não é acompanhada da avareza, a ambição ela tem o poder de fazer com que você não se conforme com aquilo que você tem, ou onde você está, com aquilo que você está desfrutando. Você sempre sabe que você pode ter mais. Por exemplo, eu já, como eu disse, sou pastor aqui há muitos anos, e eu sempre, né, nas minhas orações, disse para o Senhor, que essa igreja cresça, que essa igreja frutifique, que nós ganhemos almas, que essa igreja possa se tornar uma igreja influente, né? E era algo que eu ambicionava, mas era em Deus, aprendendo nos processos, aprendendo, né, nos valores, aprendendo nos princípios, e a hora chegou e Deus nos deu graça e nós estamos em plena expansão. Por quê? Porque nós não deixamos de ambicionar em Deus aquilo que Ele, com certeza, tem para nós. Se em Deuteronômio 8:18 está dizendo, eu sou o Senhor que te dá força para adquirir riqueza, então eu não estou desejando, eu não estou fazendo nada que contrapõe aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida também, você que está aqui no podcast comigo. Então vamos fazer aí uma fileirinha aí de coisas que você pode colocar como vamos colocar assim, né, uma receita para que você possa conseguir conquistar essa ciência de ser uma pessoa bem-sucedida. Número 1, autoestima. Número 2, comunicação. Gravou aí? Autoestima, comunicação, sonhos com datas, atitude, dedicação e ambição. E fica aí o recado. Aí então, né, o conjunto, a soma disso tudo é a força motriz para te impulsionar em direção para que você receba a promessa, que é o dom de adquirir riquezas. Pastor, eu tenho falhas, eu tenho dificuldades em alguma dessas áreas aí. Como que eu faço? Busque ajuda. Meu conselho é, não se isole. Procure pessoas que já conquistaram isso, pessoas que já têm isso daí.
Eu vou chegando ao final aqui desse podcast, eu sei que você está gostando, mas vai vir outro podcast. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui de novo e você não pode perder o próximo. Mas uma das coisas que eu aprendo, sabe, no cotidiano, é a respeito de conquistar, de crescer, é que quando nós temos a humildade suficiente de entender que tem outras pessoas que não têm só conversa, que não tem só argumentos, mas tem frutos. Eu gostei muito, outro dia eu ouvi um treinamento e o cara dizia sobre a obra da pessoa. Olhe para a obra da pessoa. Pô, de repente tem uma pessoa aí do teu lado, próximo de você, que já tem conquistado coisas extraordinárias e é só você se aproximar, ter humildade, né? E essa pessoa vai te orientar como você melhorar em cada um desses quesitos. A questão dos valores, né? A questão dessas áreas que eu expus, o aperfeiçoamento de cada uma delas passa por você, pelo teu querer, tá bom? Meu nome é Jack Pinas, esse é o meu podcast. Se você ainda não fez isso, faça por favor, curte, comente, compartilhe, inscreva-se nesse canal, ative o sininho aí, por favor, e vamos abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.